Olá, eu sou um griot. Você sabe o que é um griot? É um contador de histórias. Nasci na África, um continente com vários países onde estes contos aconteceram. Foram meus antepassados que me contaram, e agora elas viraram este livrinho. Acho que vocês vão gostar de ler. Por meio das narrativas, o homem vem traçando o seu caminho. Algumas são transmitidas de geração em geração pela oralidade dos mais velhos, os contadores de história chamados de griot, que conservam e passam os conhecimentos aos mais novos, mantendo a memória viva. 6 dessas histórias foram impressas neste livro com um texto primoroso para se ler, ouvir, contar e recontar. A Filha do Sol e da Lua, O Gênio do Rio, Jima e o Anel Mágico, O Guerreiro Forte e Terrível, O Caçador Cego, O Menino de Ouro e o Menino de Prata. Os contos deste fabulário dão notícias da robusta bagagem cultural e da espiritualidade dos povos do continente africano, da sua ligação com a terra, dos animais que nela vivem, dos objetos de uso e culto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o autor e o ilustrador. O livro Histórias de Ouvir da África Fabulosa pode ser indicado para leitores em processo, isto é, os estudantes do 4º e 5º anos do ensino fundamental, aqueles com faixa etária entre 9 e 10 anos. Os temas autoconhecimento, sentimentos e emoções, família, amigos e escola, o mundo natural e social, diversão e aventura estão presentes nesta antologia. As histórias se passam no continente africano. A efabulação remete aos tempos primordiais, memórias ancestrais e mitos da cultura africana. Uma boa oportunidade para conversar sobre a construção da identidade e processos de amadurecimento, interação com o mundo que nos é imediato, na relação com família, amigos e professores, descobertas e relações pessoais às esferas mais amplas, como a cidade, o meio ambiente e até mesmo o universo. Descoberta e o contato entre diferentes esferas culturais, sociais, geográficas, etc., bem como entre indivíduos de diferentes etnias, raças, extrapolação da realidade da criança e estímulo à imaginação e o envolvimento com a leitura, tanto pelo trabalho com a linguagem, tanto quanto pelo desenvolvimento da narrativa. Gêneros textuais podem ser compreendidos como as diferentes formas de linguagem empregadas, exercendo funções sociais específicas. Abrangem todos os tipos de texto, incluindo os gêneros literários. O conto é um gênero literário. Os contos não falam de coisas que vão ocorrer, mas relatam coisas que já ocorreram, e o fazem seguindo a ordem dos fatos. Os contos apresentam histórias que aconteceram ou que alguém inventou, narradas em primeira ou terceira pessoa. Fique de olho! História de Ouvir da África Fabulosa é indicado para leitores do 4º ao 5º ano do ensino fundamental. Aborda temas autoconhecimento, sentimentos e emoções, família, amigos e escola, o mundo natural e social, diversão e aventura. O gênero de sua narrativa é o conto. Formando leitores. Os sentidos que atribuímos ao que lemos dependem em muito de nossas experiências anteriores em relação à temática explorada pelo texto, bem como de nossa familiaridade com a prática leitora. Estratégias de leitura. As crianças desde cedo têm acesso aos textos e usam estratégias de leitura que permitem compreendê-los, buscando sentido e coerência. Por meio da dedução e da inferência, elas percebem os indícios que o texto oferece. A ênfase no trabalho com as estratégias é fundamental para que o leitor encontre o sentido no que se lê. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto,
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Eis as estratégias de leitura. A antecipação do conteúdo do texto, que pode ser feita pelo título, pela capa do livro, pelas ilustrações e outros textos de apoio. A observação de indícios que o texto oferece para saber como ele será e o que mais ele irá dizer. Os indícios podem estar nas ilustrações, nas cores usadas, nos tipos de letra, nos fatos e informações apresentadas. As inferências, isto é, a capacidade de deduzir fatos ou situações que não estão expressas no texto, mas que podem ser deduzidas por meio de outros fatos já expressos no texto ou de indícios, assim como pelo conhecimento do mundo da criança. O título já revela o lugar onde as narrativas se originam, o continente africano. Converse com os alunos sobre o que eles sabem a respeito desse continente. Recorde que alguns países africanos também foram colonizados pelos portugueses e que esses países são denominados lusófonos, porque a língua oficial é a portuguesa. Pergunte se eles sabem que países são esses. Peça aos alunos para observar as palavras ouvir e fabulosas. Leve-os a refletir sobre o significado dessas palavras. Pergunte o que essas palavras sugerem e o que elas podem revelar sobre a origem das histórias do livro. Esse momento é uma ótima oportunidade para relacionar o título com as imagens da capa e da quarta capa. Leia com a turma o prefácio para confirmar ou não as hipóteses levantadas na discussão suscitada na conversa sobre a capa, título e a razão para a reunião das histórias. Leia o texto da quarta capa e retome a discussão a respeito dos conteúdos do livro. Estimule-os a imaginar que as histórias serão apresentadas. A tradição oral é a fonte de onde brotou a literatura. Contar e ouvir histórias é um dos caminhos para despertar o gosto pela leitura. Os gêneros literários preservam e perpetuam este legado cultural das narrativas orais e são a porta para o reino da imaginação e fantasia. Converse com os alunos sobre gêneros literários. Leve-os a perceber características mais peculiares dos contos, estimulando-os a reconhecer os personagens, elementos naturais e sobrenaturais, o tempo e o espaço da narrativa. Converse com os alunos sobre os recursos de linguagem utilizados na narrativa, levando-os a perceber a presença de aspectos da fábula como a personificação, isto é, figuras de linguagem capazes de atribuir a seres irracionais ou objetos inanimados, ações, qualidades e sentimentos que são próprios dos seres humanos. Proponha um debate sobre a relação do texto com as imagens do livro. Peça aos alunos para observar as ilustrações. Pergunte qual a impressão que elas causaram. Leve-os a concluir que as imagens também podem ser gêneros textuais. Peça aos alunos para se organizarem em grupos. Oriente-os a escolher um conto e comentar o pequeno texto que encerra cada um. Leve-os a discutir o porquê da moral da história. Encadeie uma discussão sobre valores, princípios, respeito e ética. Converse com os alunos sobre os griots. Organize com a turma o dia do contador de histórias e oriente os alunos a narrar histórias para a turma. Sabendo que a formação do leitor é um processo de longo prazo, é importante que, durante todo o ano e de forma permanente, as estratégias de leitura sejam trabalhadas com as crianças para que possamos formar mais leitores.